Eu sei que você tem sonhos, sei que você tem planos, sei que você tem projetos. Mas você entende que o caminho de Deus é perfeito, sim ou não? Você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, sim ou não? Por que você não sonha os sonhos de Deus para a tua vida? Negue os teus planos e os teus sonhos. Nega o seu eu, nega a sua própria justiça. Mas pastor, como é que eu vou negar a minha própria justiça? Jesus fala assim, ó: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por quê? O padrão deles era comportamento. E isso é uma base. O padrão de Cristo é dizendo assim: o comportamento nem sempre revela o que está dentro do teu coração. No nome de Cristo Jesus. Amém. Ao longo de todo o ministério de Jesus, ele deu muito valor aos 10 mandamentos. E quando ele tentava explicitar e falar como ele veio cumprir a lei, através de todo esse decálogo, ele começa então, mais uma vez, a dialogar, que o texto começa falando um homem, e depois o texto diz um jovem. Falando a respeito dos 10 mandamentos. Me chama a atenção nesse diálogo, porque esse jovem faz 3 perguntas categóricas a Jesus. Primeiro, o que fazer para herdar a vida eterna? O que fazer para herdar a vida? E fico me perguntando por que é que ele foi perguntar isso logo a Jesus. Se ele já guardava os mandamentos, ele já tinha, de certa forma, uma experiência religiosa. Por que ele foi questionar isso logo a Jesus? Segunda pergunta que Jesus faz, que ele faz a Jesus, ao obter uma resposta que era guardar os mandamentos. Ele pergunta quais. Parece que ele tem dúvida se ele estava descumprindo algum dos mandamentos. E terceira pergunta que ele faz é: o que me falta ainda? Me parece que esse jovem, no decorrer do diálogo com o mestre, ele foi ter com alguém que sabia e tinha autoridade perfeitamente para instruí-lo. Pois ninguém que tem uma experiência religiosa, que tem dúvida, vai fazer pergunta a alguém que não tem as devidas respostas. Isso seria um insano. Mas me parece que esse jovem, ele tinha dúvida se guardava os mandamentos. E quando a gente olha para os mandamentos do Senhor, por mais que venhamos tentar envidar esforços e fazer coisas que agradem a Deus, o nosso Pai, em determinado momento nós vamos perceber que nós vamos cair aqui, ali ou acolá. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu vejo às vezes alguns membros da igreja e falo assim: pastor, eu tenho até meus pecados, mas esse pecado tal eu não cometo não. Esse aqui também eu não cometo não. Eu falo: e a língua você trava? E a roda de escarnecedor? E ser maldizente? E fazer fofoca? Ah, pastor, mas não é uma fofoca não, é só aquela coisa assim, um pedido de oração. Aí vai lá e larga a bomba num grupo, coisa que ninguém ora. Outro dia alguém falou assim: pastor, eu não sou fofoqueiro, eu sou apenas comentarista. Porque na verdade, na nossa cabeça, às vezes, o nosso pecado, a gente quer justificar e potencializar alguns outros. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que tem diferença de pecado? Irmão, ninguém com pecado vai entrar no céu e ver a Deus. Coloque isso na sua cabeça.
Se alguém está achando que vai viver em pecado e vai ver a Deus, lê de engano, lê Apocalipse 21:8. Está dizendo lá, quanto assassino, ladrão, efeminado, e vem lá, adúltero, tal, você já sabe que está reservado. Por quê? O pecado é incompatível para viver e conviver na presença do Senhor. Por isso que sem santificação ninguém é impossível. Agora, é bem verdade que tem consequências diferentes de pecado, até porque quando Judas está errando, o próprio Jesus fala, esse aí cometeu um pecado maior, a nível de consequência, mas Tiago fala que se você fizer tudo certinho e errar só num pontinho, você vai se tornar culpado por tudo. Pecado mancha, pecado estraga. O pecado é uma coisa tão interessante na nossa vida que, por mais que a gente tente fazer o certo, a gente está sempre errando, e às vezes a gente quer agora encobrir o erro e tentar transformar aquele pecado como sendo aceitável num estilo de vida. Pois Jesus, ao falar com aquele jovem a respeito, 2 mandamentos, lei, o texto não fala, mas me parece que esse jovem estava bem nos 10 mandamentos. Porque ele faz uma terceira pergunta assim, o que me falta ainda? Ou seja, quando Jesus vem falando, não adultera, não mata, não rouba, me parece que ele está bem. Mas assim também pensavam os fariseus, cumpriam 615 leis, e turma boa para cumprir lei eram eles. Tinha lei para tudo. Você vai ver as escolas rabínicas da época, né? Você vai ver que eles tinham aquela coisa assim, né? Hilel e Shammai. Se trabalhar sábado é pecado? Aí uma escola diz assim, depende. Se você carregar um peso que tem até 4,9 kg, não é pecado não. Aí outra escola fala assim, se for acima de 5, tu está pecando. Quem já teve a oportunidade de estar algum sábado em Israel? Você não aperta o botão do elevador, irmão, para não caracterizar trabalho. É programado para parar em todos os andares. Eu vou dar uma dica para você que vai para Israel. Não vá para prédio alto para ficar lá num sábado, que você vai sofrer. Pega prédio assim de 3 andares, 4 andares. Senão, você está lá no 24º andar, teu apartamento. Vai parar no 23º. Você imagina, é uma peregrinação. Para ninguém ter o trabalho de apertar. Turma boa para cumprir lei eram os fariseus, mas Jesus fala, vocês são sepulcros caiados. E os fariseus começam a dialogar com Jesus e falar assim, essa turma que anda contigo aí, Jesus, eles são pecadores, eles não cumprem os desígnios, não, eles não lavam as mãos para comer. Então, uma das coisas que eu acho que você devia fazer também, irmão, orar, lavar a mão para comer. Acho que você devia fazer essas coisas. Aí Jesus vai e fala para eles assim, o problema não está no que você coloca para dentro, não. O problema é o que sai. O problema não estão nas coisas externas, estão nas coisas internas. E Jesus então começa a dialogar e falar que eles eram bons nesse negócio, eles jejuavam, eles caprichavam. O problema é que eles se achavam, é só ver a história do bom samaritano. Que lição de vida é aquilo ali, irmãos? Você olha ali um sacerdote e um levita, está aí gente para cumprir lei, regra, e sabia perfeitamente o que podia fazer para agradar ou desagradar o Senhor. Mas revelou o coração daqueles homens que não estavam nem aí para o seu próximo, enquanto que o outro que não tinha aquela experiência religiosa, revelou que ele renunciou tudo para fazer algo que ia tocar o coração do Senhor. Nós vamos observar então que tem o fariseu publicano, e um começa, né? Graças te dou, Pai, porque eu jejuo, porque eu oro. E tem gente que faz essa oração na igreja. Outro dia eu fui numa casa para almoçar, aí a pessoa falou assim, pastor, vamos orar. Aí eu pensei assim, vai me chamar para orar, né? A pessoa já orou. Ele falou, graças te dou, Pai, por esse alimento. Abençoa, Deus, as mãos que o fizeram. Abençoa quem comprou. Que a sua bondade e a sua misericórdia o persiga. Aí quando terminou a oração, a filha estava rindo, falou assim,
Desculpa, pastor, não aguentei, porque foi ela que comprou e foi ela que fez. Falei, eu acho que eu estou entendendo. O que é isso, irmãos? O espírito farisaico. Graças te dou, porque eu, abençoo aqui, porque eu fiz, eu sou o cara, quando você se acha. Enquanto que o outro entra ali com o coração quebrantado. Deus, eu sou um miserável, um pecador. Esse desce justificado, enquanto que o primeiro desceu pior ainda. E aí a gente começa a observar então que a lei é um mero instrumento para um fim, e não um fim em si mesmo. Queridos irmãos, tem muita gente falando, olha, quando eu venho para a igreja, como se fosse cumprir uma regra, uma norma. Eu me afastei da igreja, eu não uso o termo quando eu me afastei de Cristo. Pasmem vocês, há testemunhos na televisão de pessoas que quando entraram em determinadas igrejas foram transformadas, e não quando tiveram encontro com Cristo. Eu fico me perguntando o que está vendo conosco. Há muita gente dando importância, o estar ou não estar na igreja, entenda, isso é importante, porque tem um outro grupo agora que vem forte dizendo assim, a gente não precisa mais pregar a palavra não, basta viver. Não, irmão, viver é a condição de sobrevivência, e o pregar é imposto a cada um de nós. Deus não deu isso a anjos, mas a homens, para proclamar a palavra. Eu preciso bater isso aqui, porque tem grupo aqui dentro que impregnou esse negócio. Viva o Evangelho. Irmão, se você está vivendo, se você tem a mente de Cristo, se seu coração é dele, é uma condição básica e sine qua non de sobrevivência. Mas o apóstolo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o quê? O Evangelho tem que ser pregado, anunciado, as boas novas precisam ser ditas. Aí a gente começa a caminhar para extremos e a gente precisa corrigir essa rota de colisão. Por quê? Senão daqui a pouco, meu irmão, você não tem mais amor ao perdido. Porque lá pelas tantas, Jesus cumprindo a lei, ele falou, eu não vim renegar a lei, eu não vim renunciar à lei, eu vim, na verdade, cumprir a lei. E aí ele resume, e Jesus faz uma ginástica interessante com a lei. Ele, ao mesmo tempo que reduz, ele dá elasticidade. Como assim, pastor? Vou explicar. Jesus consegue reduzir os 10 mandamentos em 2. Foi ou não foi? E ele reduziu falando, e vamos reduzir aqui. O primeiro mandamento é, qual é a igreja? Amar sobre. E o segundo é, ele reduziu. Se resume nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma ginástica. O pessoal que gosta de academia, musculação, olha a ginástica da lei. Agora ele dá uma nova dimensão para essa lei, coisa que o povo não enxergava. Ele fala assim, olha, se você nunca matou ninguém, mas se você agora está desejando, você já é homicida. O João vai dizer assim, aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Homicida. Olha a ginástica da lei. Ao mesmo tempo que há um reducionismo para uma melhor compreensão, Jesus agora fala assim, o problema não está só no comportamento, está nos desejos, está naquilo que está dentro do teu coração, está nas intenções. Por que eu vim para a igreja essa manhã? Por que amanhã eu vou trabalhar e tem gente aqui falando assim, meu Deus, amanhã tem que trabalhar, que praga. Enquanto que o outro vem aqui na frente, desesperado, orando assim, Deus, abre uma porta de emprego para mim, que seja amanhã, que bênção. A gente nunca está satisfeito com o que tem, irmãos, é incrível isso. A gente faz a oração, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A versão correta é, o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Sabe por quê? Porque apesar de não termos algumas coisas, o Senhor, quando está presente, Ele abastece, Ele traz sustância, Ele satisfaz, Ele completa, Ele é único, coisa que nenhum lugar, nenhuma criatura pode fazer, Ele faz. E na compreensão disso, alguns infelizmente ainda estão fazendo como esse jovem, qual regra cumprir?
Não adulterarás. Eu não adultero, mas também não saio da pornografia. Do que adianta? Então, pastor, o senhor está querendo dizer então que é melhor ir lá e adulterar? De forma alguma. Paulo escrevendo na igreja de Roma. Não é por pecar mais, ao contrário. Você precisa perceber a dimensão que a lei está dando pelo próprio Cristo. O jovem, na minha visão, não tinha que perguntar mais nada, irmãos. Mas ele vai insistindo com mais perguntas. Me parece que ele está interessado em fazer algo. O que eu faço para ser salvo? O que me falta ainda? Ele termina dizendo, o que me falta ainda? Ele está querendo perceber assim, alguma coisa normativa, comportamental, alguma coisa, sabe, que ele apenas pratica aqui, está garantido, está bom. É isso que o povo está vivendo aí fora. Porque quando ele pensa em lei e graça, são coisas completamente diferentes. A lei aponta e condena o pecado. Errou, está aqui, a lei está dizendo, é pecado. Agora a graça absolve. Quando você para pensar na lei que aponta para esse pecado, e a graça é apresentada na pessoa de Cristo Jesus, que nos liberta, nos purifica e nos santifica de todo e qualquer pecado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, hoje vai superabundar a graça do Senhor. A lei condena o melhor homem, a graça salva o pior dos homens. E quando conseguimos compreender isso, Jesus não veio condenar, ele veio para salvar. E era o teor do diálogo de Jesus com esse jovem. Por isso que quem conhece a verdade liberta. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Mas, pastor, a lei não apontava o pecado? Ela é maldita porque Cristo se fez maldição por cada um de nós. Quando começamos a compreender isso, queridos irmãos, nós vamos entender o que Paulo escreve à igreja de Tito, dizendo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está disponível. Agora, o propósito da lei é o quê? Revelar o pecado. Romanos 3,20 está escrito isso, porque Cristo é o fim da lei, Romanos 10,4. Mas os legalistas modernos ainda continuam tentando gerar santidade com base em comportamento e legalidade. Não pode. Olha o que o texto fala, 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Como assim, pastor? A força do pecado é a lei. Vou te explicar. Quando você faz um reducionismo cego, e você quer viver com base em legalidade, pode isso, não pode aquilo. Eu sou de um tempo que o evangelho, as pessoas diziam assim, você é crente, não pode jogar bola, não pode fumar, não pode beber, não pode ir no Maracanã. Tu não pode nem videogame, não pode. Não pode. Que música que tu está ouvindo? Música do mundo, não pode. Era conhecido como não pode. Não pode, não pode. Por quê? Igrejas foram desenhadas para um relacionamento de regra, mas a força do pecado é a lei. A lei não é a força contra o pecado. Não deveria ser a lei a força que vai combater o pecado, não. Por que ela é a força do pecado? Porque ela aponta o erro, ela dá dimensão ao erro. Antes não tinha bem isso. Quando a lei vem, ela está trazendo clareza. O que ela está fazendo? Antes, se alguém falasse assim, será que matar é pecado? Agora a lei está dizendo, é pecado. Ela dá força. Ela aponta. Ela traz exatamente lucidez. Em todo contexto, Paulo consegue afirmar que a força do pecado é a lei. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender, queridos irmãos, a maneira como essa lei serve. Gálatas 3:24 vai falar disso. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Sabe para que a lei serve?
Aio era aquele mordomo que servia para a educação de crianças em famílias nobres. Então, o que o apóstolo Paulo está informando à igreja, lá em Gálatas 3:24? Que a lei veio para servir, para apontar. Isso é que ele está falando, nos mostrar a importância. Mas que importância do pecado? Não, para mostrar a importância como ela é insuficiente para salvar e curar qualquer tipo de pessoa de pecado. A lei não consegue fazer isso. Por isso a necessidade de Cristo Jesus. E quando não entendemos isso, o pecado está sendo potencializado na nossa vida. Alguns estão falando, a lei foi abolida. Não, Jesus pegou toda a lei, cumpriu toda a lei, até porque o fim da lei e o propósito daquilo ali está em Cristo Jesus. Ah, mas a lei deixou de existir? Não, ela tomou uma dimensão, um aspecto muito maior, porque agora Jesus fala assim, ó, se antes tu estava entendendo que se deitar com uma mulher tu adulterou, hoje, se tu olhar e cobiçar, já adulterou. Sabe o que é isso? Olha a dimensão da lei. O que Jesus veio fazer foi tentar tratar com essas pessoas que apenas estavam ligadas em comportamentos. A lei aponta para o pecado, mas há necessidade de um Salvador. E hoje as pessoas estão querendo se relacionar com o Senhor por legalidade, por lei, e por isso não entendem a insuficiência da lei e, por conseguinte, não entendem que estão perdidos e que precisam de salvação. Você vê nos grupos quando morre alguém, que Deus o tenha num bom lugar. Ah, esse era gente boa. O espaço, tem certeza que vai ter um playground lá no céu, e o fulano vai estar lá. Outro dia eu vi um falando assim, esse pessoal aí, como é que é? Hebe Camargo, Desi Gonçalves, irmã, deve estar todo mundo lá, uma contando piada, a outra deve estar lá no céu, né? Falei, irmão, se você soubesse que está reservado para elas, você não estaria falando essas coisas, não. Mas é o conceito de gente boa e gente talvez não muito boa. Era o que esse jovem estava falando, será que eu sou gente boa? Será que eu estou cumprindo os mandamentos? Eu sou gente boa. Estou cumprindo. Senhor, eu guardo essas coisas desde a minha infância, ou seja, há tempo que eu estou nesse caminho, Pai. Conheço esse negócio de trás para frente. Eu estou bem na foto. Isso é completamente contrário à santidade, porque quem que quer se santificar faz como aquele publicano. Eu sou um miserável. Eu careço de graça, eu careço de arrependimento. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, eu fico vendo como eu estou ruim. O papo de quem está querendo se santificar não é falar de porcarias do mundo, mas é falar do quanto ele está ruim diante de Deus. Eu fico às vezes pensando assim em cultos. Como é que as pessoas já saem daqui completamente desfocadas depois de ouvir uma palavra que devia estar revirando ela por dentro? E pregar a lei e viver na lei é dar arma para o pecado, e a lei não vai te salvar, ela vai potencializar. Por isso que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Mas obedecer o quê? A lei, muito mais do que a lei, é obedecer o Espírito que tem dentro dessa lei. E sabe qual é o Espírito que tem dentro dessa lei? O Espírito que tem dentro dessa lei, ele revela propósitos, intenções. Ele revela o que está dentro do coração. Comportamento nem sempre. Quantas vezes você fez algo por alguém, achando uma coisa e depois ela revelou quem é ela? Foi ou não foi? Olha, comportamento por si só às vezes engana. Tem gente que chega, é assim carismático, simpático. E a gente gosta de performance. Às vezes você vê uma coisa teatralizada, mas quanta gente gosta disso?
mas não tem conteúdo, propósito é errado. Não se arrepende diante do Pai, no menor confronto está correndo. Não quer crescer, não quer amadurecer. Ah, mas é simpático. Eu vejo assim, fulano, como é carismático, né? Eu estou começando a tomar cuidado com esse negócio, esse pessoal muito carismático, irmão. Parece que tem alguma coisa errada. O bom é aquele que está falando assim: Pai, remexe minha vida, eu não estou satisfeito com o que eu sou, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser uma esposa melhor, me ajuda a ser alguém, Pai, que o Senhor tem orgulho de dizer, como o Senhor falou de Jesus: eis o meu filho ou minha filha amada em quem eu me comprazo. E aquele jovem começa então a perceber que tudo que ele estava vivenciando, ele estava fazendo uma obediência comportamental e ele não percebeu o quanto ele estava sacrificando. Você sabe por que obedecer é muito melhor do que sacrificar? Porque quem pensa apenas em comportamento está fazendo como a lei determinava, sacrifício de animais. Como assim, pastor? Não estou cortando a pombinha, eu não estou botando ali o bezerro, não, isso aí já foi, mas você está fazendo sacrifícios com motivações erradas que não tocam o coração do Senhor. Tem gente que fez o sacrifício hoje de entregar uma oferta aqui, mas que está brigado com o irmão do lado e não lembra da palavra que fala assim: larga que vai te reconciliar primeiro com quem? Sabe o que é isso? Sacrifício. E Deus não recebe. Tem pessoas que entraram aqui, marido e mulher, família, que não falam. Já está a semana inteira brigado aqui. Eu já olho para o rosto de vocês aqui, eu já vejo até algumas coisas aqui, irmãos. Pastor, o senhor está vendo, o senhor é um profeta. Já percebo até uns cutucões assim, ó. Assim, ó, contigo, hein? Ouça aí. E dentro já está orando assim: fala, Jeová. Aí vem aqui adorar o Senhor, chega aqui um cântico, que a gente fala assim: graças te dou, tu é tudo na minha vida, eu te amo, Deus. Mas olha para o marido e para a mulher, vontade de esganar hoje, rapaz. Eu estou com uma raiva dessa mulher, eu não estou bem com ele não. Ele fez o negócio, você sabe que meu coração ainda está, sabe assim, tinindo aqui. Eu queria, mas não estou conseguindo. Porque entra aquela coisa chamada do orgulho. Não vou pedir perdão não, que errou, que vem a mim. Que vem a mim. Aí passa um dia, uma semana, um mês. Aí começa a vir para aqui, pensando que está adorando a Deus, o que está fazendo? Sacrifício. Os sacrifícios hoje são modernos. Não é mais o sacrificar o animal, mas são comportamentos e gestos que não trazem adoração ao Deus verdadeiro. E a igreja entra remedando esses modelos fracassados, que na verdade não conseguem perceber que a lei ela não tem uma finalidade nela mesma, ela é apenas um caminho que vai apontar para você viver uma coisa muito maior e muito melhor. E num segundo tempo, e já para concluir, o jovem, ele pergunta: essas coisas eu tenho feito, mas tem alguma coisinha a mais que eu posso fazer? Eu gosto desse a mais. Porque aí Jesus faz uma coisa interessante. Ele quer saber como ser salvo. E Jesus termina falando como seguir ao próprio Cristo. Mas me chama a atenção no texto, porque Jesus fala assim para ele: se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer ser santo, você quer ser santo? Eu vou fazer uma pergunta para você, igreja: você quer ser santo? Sim ou não? Tem gente em dúvida. Eu vou te dar a dica: sem santificação ninguém verá a Deus. Você quer ser santo? Olha aí como é que aumentou a convicção. Glória a Deus, os irmãos são inteligentes. Perceberam a necessidade. E aí, o que Jesus faz com esse jovem é uma coisa interessante.
Ele fala assim, ó, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um comportamento que vai revelar a intenção do coração. O que Jesus está fazendo com esse jovem é falar a linguagem dele. Ele gosta de comportamento. Agora eu vou falar para ele ter um comportamento, porque esse comportamento que eu vou exigir dele vai revelar o que está no coração dele. Jesus pega e fala assim, ó, tu gosta de tratar de comportamento? Eu vou falar de comportamento, e agora eu vou te mostrar como é que esse negócio aqui, ele é muito mais amplo do que o que você está pensando. E aí, quando Jesus fala isso para ele, Jesus fala assim, primeiro você faz isso, agora o segundo plano, depois venha e siga-me. E quando ouviu isso, o jovem se afastou. Por quê? Tinha muitas riquezas. Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Irmão, não tem santidade sem negação. Não tem santidade sem entrega. A igreja hoje desenvolveu um comportamento estranho, porque ele vem para a igreja para orar, para Deus curar o físico, para Deus abrir porta de emprego, para Deus dar a casa dos sonhos, para Deus fazer passar no Enem, no concurso. Eles vêm para ter, para ganhar, mas as pessoas hoje estão envoltas em campanhas para atingir determinados propósitos pessoais e que a maioria das vezes não glorifica o nome do Senhor. Mas porque você quer atrair santidade? Renuncia e entregue. Não tem como a gente falar que vai andar com Ele, se a gente não tiver uma entrega. Não dá vontade, às vezes, de se vingar da pessoa que te fez alguma coisa, que pisou na tua unha encravada? Não dá vontade, irmão? Dá ou não dá? Você já teve, assim, o privilégio de ter uma unha encravada? Ninguém pisa no teu pé, até você ter uma unha encravada. Parece um imã. Parece que as pessoas andam na rua assim, ó, deixa eu ver o dedo dela, e pisa. Não dá vontade de vingar? Dá ou não dá? Dá. Nega a tua vontade de vingança. Eu sei que você tem sonhos, sei que você tem planos, sei que você tem projetos. Mas você entende que o caminho de Deus é perfeito, sim ou não? Você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, sim ou não? Por que você não sonha os sonhos de Deus para a tua vida? Negue os teus planos e os teus sonhos. Nega o seu eu, nega a sua própria justiça. Mas pastor, como é que eu vou negar a minha própria justiça? Jesus fala assim, ó, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por quê? O padrão deles era comportamento. E isso é uma base. O padrão de Cristo é dizendo assim, o comportamento nem sempre revela o que está dentro do teu coração. Às vezes você está fazendo uma coisa para ser notado, percebido. Eu tenho cuidado com pessoas que gostam muito de dizer que tem um curso tal, que se formou em tal, que fez isso, fez aquilo, que fez... Às vezes as pessoas estão dentro da igreja assim, gritando assim, ó, ei, me enxerga. Eu preciso ser notado, eu preciso ser reconhecido. Assumem cargos e funções dentro da igreja. E o tempo todo estão fazendo um esforço enorme, sabe, para quem busca de reconhecimento. E Deus está falando assim, ó, se há um reconhecimento que você deveria desejar, era me reconhecer verdadeiramente como Senhor da sua vida. Aqui não tem espaço para brilho,
Só tem um que brilha, é Cristo Jesus. Aqui não tem espaço para eu, para xamanismo. Aqui a glória é dele. Aqui é que diminua eu, que ele. Mas Jesus fala de regra. Vende os teus bens e dá aos pobres. Isso é uma ação. Mas vai revelar tudo que está no seu coração. E esse jovem não consegue se esquivar disso. Você vai percebendo que esse jovem começa a ficar entristecido. Porque ele queria muito ter um comportamento. Mas agora esse comportamento chegou no nível que ele não consegue mais ter. Porque o seu coração está preso às coisas materiais. E Jesus revela o que está no interior dele, sabe? Porque a gente julga segundo a aparência, mas o Senhor julga segundo o coração. Por isso que o coração quebrantado, ele não rejeita. Por isso que quando a gente se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ele nos exalta. Jesus não veio destruir lei, profetas. Ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Mas ele coloca isso num nível que é preciso a gente entender. E eu vou abordar isso no outro tempo. Por que houve o reducionismo? Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente vem na igreja falando: Senhor, Tu és tudo na minha vida. Eu não vivo sem o Senhor. O que seria da minha vida sem o Senhor? Mas na hora que Jesus fala assim, renuncia, não tem santidade. Não está dando para seguir. Você está em outro caminho, não no caminho de seguir a Jesus. Jesus veio não para anular a lei, mas para dar uma amplitude. Não se trata de largar uma coisa e abraçar outra, de pegar aquilo que está feito e falar assim, se cumpriu nele. Essa profundidade é muito maior. O povo não tinha lei, tinha dúvidas. Agora a lei aponta o pecado, mas ela é insuficiente para salvar. Por isso a necessidade de um Salvador. Se não entender que está perdido, nunca você vai achar que precisa de um Salvador. Nunca. Você vai se achar autossuficiente. Agora, com essa amplitude, nós somos empoderados por Deus. A lei aponta o pecado, mas o Espírito fortalece a vencer o pecado. Agora não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. E essa graça vai te empoderar a sermos justificados. Porque se tivermos pecados, temos um advogado e ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de quê, irmãos? De alguns pecados, não é assim? Não, é de quê? De todo o pecado. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz? Eu abortei, eu menti, eu traí, eu abusei. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Jesus não vem para anular a lei e profetas, mas para que a profecia se cumprisse nele, o verbo que se fez carne, toda a profecia está cumprida em Cristo Jesus. Agora, por que o tema? Decida ser santo. O final da história daquele jovem foi triste demais. Ele abaixa a cabeça e sai. Ele faz 3 perguntas. E me parece que ele estava empolgado, achando que estava bem na foto. Esses mandamentos eu guardo desde a minha mocidade. Parecia que estava bem na foto. Até o momento que Jesus toca na espinha dorsal da santidade, que é a renúncia. E eu queria concluir perguntando a você: você está disposto a renunciar? Você está disposto a entregar? Você está disposto a sacrificar o teu Isaac? Aquele jovem decidiu se afastar, porque ele não conseguia, o coração dele estava nos bens materiais. Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o que está dentro do teu coração hoje
Você que vem aqui canta, você que vem aqui toca, você que vem aqui adora, você que pertence a um coral. Muita gente aqui no coral, aí vem aqui, está participando agora da cantata, o pessoal gosta, uma voz bonita, mas o coração não quer renunciar, não quer entregar, não quer sacrificar. Primeira oportunidade adultera, primeira oportunidade faz a fofoca, primeira oportunidade fala mal, primeira oportunidade, ou seja, não é o fato de você estar na igreja envolvido com as coisas de Deus, mas é o fato de você estar envolvido com Deus das coisas, renunciando que a santidade é gerada, é isso. E aquele jovem entra na presença de Cristo, mas sai triste, e ele não conseguia renunciar. A minha pergunta para você nessa manhã é: você entendeu que fé não é a capacidade de receber, é a capacidade de entregar? Sim ou não? Então por que você ora pedindo tanto e entregando pouco? O que está no teu coração? Abraão, pai da fé, porque entregou Isaac. A gente acha que fé é a capacidade de receber algo. Você não entendeu nada do Evangelho. Fé é a capacidade de renúncia, de entrega, de sacrifício. Eu vou fazer confiando que o mais Ele o fará. Eu vou fazer porque eu quero estar bem com o Pai, na intimidade, na santidade. E eu vou tocar o coração do Senhor. Eu vou fazer porque eu vou revelar um coração que o adora em espírito e em verdade. Eu vou sacrificar, porque eu sei que do interior do homem procedem os maus pensamentos, morte, furto, adultério, todas essas coisas. Mas eu quero que do meu coração jorre fonte de água viva. Fonte de água viva. Do meu coração vai fluir. Quando você entende isso, você vai pedir menos, vai sacrificar muito mais. Aí você vai entender que o reino está em primeiro lugar e que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Curve sua cabeça. Quantos nessa manhã estão falando: Pai, eu renuncio, eu sacrifício. O sacrifício sou eu, Pai. Eu não quero viver religiosidade. Eu quero te entregar o meu temperamento, Pai. Eu quero te entregar a minha língua, Deus. Eu quero te entregar esses desejos imorais. Eu estou há anos convivendo com isso, Pai. Mas eu estou decidindo, Pai. Eu não quero fazer como aquele jovem. O meu Deus não vai ser pornografia, o meu Deus não vai ser dinheiro, o meu Deus não vai ser fofoca, o meu Deus não vai ser nada disso. Eu quero é santidade com o Senhor. Eu não quero sair triste como aquele jovem, mas quero sair daqui alegre dizendo: o Senhor me tocou nessa manhã, me santificou. Quantos querem nessa manhã dizer assim: eu renuncio? Talvez seja um plano, talvez seja um pecado, talvez seja um propósito dizendo: eu abro mão, eu sacrifico. Eu não posso sair daqui, Deus, sem te entregar o meu Isaac. Eu quero te entregar o meu Isaac, porque eu te amo mais do que tudo na minha vida, Pai. Porque o amor ao Senhor, e eu devo amá-lo com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha capacidade. Não é um amor qualquer, é um amor puro, genuíno, é um amor, aquele que ele é suficiente. E o Senhor me capacita a te amar assim. Mas para isso, Pai, eu quero renunciar. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero pedir uma coisa para você que está dizendo: pastor, eu quero entregar um Isaac. Eu quero entregar algo especial nessa manhã. Eu quero entregar sonhos que eu percebo que Deus não estão neles. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu não posso sair daqui triste como aquele jovem, mas quero sair daqui renunciando e confiando que o Senhor me chama a uma decisão. Nós vamos adorá-lo. Se você quer orar com esse pastor, eu quero desafiá-lo a estar aqui conosco.
Eu vou vir aqui para baixo, quero te desafiar a vir aqui à frente e quero orar com você e por você. Enquanto estamos adorando, quantos estão dispostos amanhã a falar: eu estou aqui, Pai, eu quero santidade? Muitos ficam: a igreja vai me olhar, o que vão pensar de mim? Irmãos, quem fica sentado, eu estou olhando para você, eu já estou pensando que você não precisa de santidade. É o contrário. Porque se você ouviu a palavra, você entendeu, eu tenho certeza que o Espírito vai te conduzir aqui à frente, dizendo: eu preciso. Há mais alguém? Pode vir. Vem rápido, queridos. Em nome de Jesus, fala: eu quero, Pai. Eu estou abrindo mão, eu estou decidindo. Eu só não quero sair daqui como eu entrei. Você pode vir em nome de Jesus. Vem, o Senhor te chama. Decida. Fala: é isso, Pai. Vem em nome de Jesus dizendo: eu estou decidindo. Há mais alguém falando: eu quero, pastor, isso, pode vir. O Espírito está tocando, está ouvindo a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Fala: pastor, eu quero, eu estou decidindo. O Espírito vai me capacitar, eu vou vencer. O que eu quero é santidade com o Senhor. Quantos mais? Há mais alguém? Eu vou orar. Há mais alguém dizendo: não quero, pastor. Estão aqui. Querido Deus e eterno Pai, nós invocamos o Teu nome nessa manhã, suplicando: capacita os Teus filhos, que eles consigam, Senhor, vencer todo e qualquer desafio nessa batalha interior, que eles consigam renunciar e que o coração deles possa revelar um amor genuíno ao Senhor, pois o Senhor nos chama para a santidade. Não adianta a gente querer ver os nossos caminhos prosperarem se a gente não confiar e depender que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor sabe dos sonhos, dos projetos, dos planos que temos, mas nós estamos entregando tudo em Tuas mãos. Nós renunciamos, Pai, renunciamos. Nós te entregamos a nossa vida como uma folha em branco. Rabisca, Pai, aponta, Senhor, ajuda-nos a vencer aquilo que possa estar nos dominando. E que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, tomar a decisão correta, fazer o que agrada ao Senhor e sairmos daqui declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Traz a alegria da salvação, traz a santidade ao Teu povo, e que possamos, como comunidade de fé, nesse tempo que o Senhor está oportunizando, dizer: hoje uma grande decisão foi tomada e o Senhor interviu ao meu favor. Por essas bênçãos nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar de pé, toda a igreja, vamos adorar o Senhor. Se você quiser, você pode dar um abraço aí numa pessoa que está do seu lado. Você que está no banco, cumprimenta essa pessoa. Fala assim: o Senhor nos chama para sermos santos.